Core, core, tudo bom com vocês? Espero que você esteja muito bem. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Física e Afins. E hoje nós vamos fazer mais um relato quântico. E o relato de hoje vai ser um pouco diferente do que a gente já veio fazendo até o momento, porque não é bem sobre, eu acho, práticas alternativas. Talvez tenha alguma no meio da história, mas o foco mesmo é a questão do homeschooling e também anti-vax, anti-vacina, né? Então a minha convidada de hoje vai contar um pouco da trajetória dela aí nesse mundo alternativo, no mundo invertido, e é um alerta mesmo para as pessoas e para trazer algumas reflexões. Começa a tua história assim, como que tu começou a se interessar por o homeschooling? Acho que não é nenhuma prática alternativa, mas foi o homeschooling que talvez te levou para outras coisas, né? Então, na verdade, eu acho que nem foi muito homeschooling, né? Eu acho que foi antes, foi mais a questão do parto em casa. Eu acho que eu começaria daí. Porque aí eu até comentei com você no e-mail que parece que tem uma linha que vai te puxando, né, para várias questões e questionamentos, né? Eu acho que eu vou começar um pouquinho antes, até para explicar mais ou menos como que eu fui criada, até para entender como você cai nisso. Então vamos lá. Porque a minha preocupação mais, né, de dar esse relato é justamente explicar, assim, que eu não sou uma pessoa sem conhecimento científico, né, eu sou editora de livros, né, 20 anos trabalho com isso, fiz uma faculdade pública, né, então ensino de boa qualidade, então, assim, para você ver que ninguém está muito livre, então acho que eu vou começar daí, né. Os meus pais não são muito convencionais, digamos assim, né, que meu pai é ateu, cético, e sempre teve muita discussão a respeito, né, de tudo em casa, eles sempre foram muito livres, né. E já minha mãe, eu costumo brincar que ela é uma senhora mística, né, porque foi jovem mística e hoje é uma senhora mística. No sentido de que, assim, ela, por exemplo, levava a gente em homeopatia, né, a gente sempre teve esse tipo de acompanhamento. Ela sempre acreditou em energias, né, interpessoais, que a gente pudesse passar boas energias, né, e receber energias negativas, que a gente tem um cérebro que é capaz de realizar coisas, né, fazer, como é que eles chamam? De cocriar. Ela já criou um carro na garagem? Então, não. Mas como a gente teve, né, esses dois lados em casa, para a gente foi muito tranquilo também aceitar outros tipos de ideias, outros tipos, né, de crenças. Então, nunca foi uma coisa muito fechada. A gente nunca foi uma família muito fechada. Cada um dos meus irmãos segue uma linha de pensamento, né? Então, nós somos em quatro, né? Então, cada um é bem tranquilo em relação a isso. Então, eu cresci nesse meio, tive meu primeiro filho, ele nasceu prematuro, né? Eu ainda estudava, estava na faculdade. E o parto dele eu não sabia, mas eu sofri violência obstétrica, né? Que agora o termo já é usado, né? Só que na época a gente não falava, era meio que normal, né? O que acontecia ali. E aí eu fiquei bem traumatizada, na verdade, né? Com tudo que aconteceu. E aí eu não quis mais ter filhos e tal, e fiquei muito preocupada. Aí depois de um tempo, né? Isso meio que se resolveu. E o meu primeiro filho, ele teve bastante dificuldade, assim, na escola. Ele se machucava, ninguém conseguia me direcionar, né, para algum caminho. E eu me senti muito abandonada, assim, em relação à maternidade. E quando ele tinha em torno de 5 anos, né, eu falava disso, né, com amigos e tal, uma amiga falou, põe numa escola Waldorf. Não sei se você sabe sobre as escolas Waldorf. Então, tem um roteiro de vídeo pronto já, que eu vou gravar em algum momento, mas... Tá. E aí eu coloquei na escola Waldorf, né? Mas foi muito interessante o processo do meu filho, assim, ele mudou da água para o vinho, né? Então, o que eles propõem lá para o jardim, eu achei muito bacana, era mais ou menos o que eu acreditava. Então, assim, as crianças brincam, as crianças arrumam as coisas, é como se estivesse na casa de uma tia, de uma avó. E ele melhorou muito, né? Toda essa questão de se ferir e tal. E aí eu falei, nossa, né? Então aqui tem alguma coisa interessante, né? E aí não fui muito a fundo, mas eu percebi que eles têm todo um jeito, né? Particular, digamos assim, de entender a vida. E eles têm também várias coisas atreladas à escola, né? Então tem a religião, né? Que é o cristianismo, mas é meio que específica essa linha, né? Da religião para as escolas Waldorf. E tem também a medicina antroposófica,
que eles têm lá dentro da escola, que é praticamente uma homeopatia, eu diria assim. É menos diluído, mas não faz diferença, é igual. Mas, enfim, eu não estava muito interessada nesse ponto, eu estava mais interessada, né, na parte mais psicológica mesmo, né, do atendimento psicopedagógica, na verdade, né, para o meu filho. E ali foi bem bacana, né, ele melhorou muito. E aí eu comecei a pensar, não, acho que agora dá para eu ter outro filho. E aí eu engravidei, né, do meu segundo filho. Só que aí, quando eu comecei, porque o meu primeiro filho tem uma doença, tinha, né, ele fez o transplante agora, mas ele tinha uma doença genética, que é linkada ao X materno. Então, a chance do meu segundo filho ter era de 50%. Né? Eu poderia passar o X saudável ou o X com problema. Então, eu falei isso no meu pré-natal e me indicaram a ser acompanhada num grupo de alto risco, né? Porque ele poderia nascer com essa doença. Então, assim, na verdade, não aconteceria nada, né, com ele, né? Assim, a gente só percebeu a doença do meu primeiro filho depois de um tempo, né, fazendo exames e tal. Mas, enfim, eles acharam melhor ter esse tipo de acompanhamento. E ali começou de novo aquele processo meio violento, e aí foi me levando novamente para aquele trauma, né? E aí eu comecei a ter uma sensação muito ruim de nossa, um dia esse filho vai nascer, eu vou ter que ir para o hospital, eu vou ter que ter essa criança lá e passar por tudo que eu passei. E para mim não era uma violência, era o que era. E aí nisso, né, eu tinha um blog na época, eu estava escrevendo sobre gravidez e fazendo piada, né, porque eu sou essa. E aí eu fui pesquisar, né, eu estava fazendo um texto meio bobinho lá sobre gravidez e aí acabei caindo num blog de uma moça que estava falando que para ela foi uma descoberta a questão do parto em casa. E ela descrevia o parto dela. Eu falei, nossa, mas pode ter parto em casa? Como assim, né? Aí pronto, aí eu comecei a entrar nisso, a pesquisar muito. E eu já estava já com umas 30 e poucas semanas, já estava já na reta final, né? Mas aí eu pesquisei e falei, gente, é isso, eu não quero sair de casa, eu me sinto bem na minha casa, eu quero que alguém venha aqui, né? Aí eu passei com algumas pessoas para me acompanhar, com uma médica, passei com 2 enfermeiras obstétricas, né? E aí eu escolhi uma, e aí ela era antroposófica, que é a mesma medicina que tem na Waldorf. Então, durante as consultas, assim, foram pouquíssimas consultas, porque eu já estava na reta final, acho que foram 2 antes do parto em si. Mas eu percebi, né, que ela tinha a mesma ideia, né, da escola e tal. Mas assim, como eu já estava ali naquele meio, não estranhei, achei tudo ok. E ela me acompanhou nesse finalzinho, junto com o médico, né? Ela não acompanha sozinha, é o médico, né? E ela. E aí eu tive meu segundo filho em casa, né? E quando eu estava pesquisando isso, eu entrei numa lista de discussão sobre parto em casa. E lá, o que eu achei mais assim, digamos, o que me fisgou foi a questão de todo mundo falar assim, por que o parto é tão medicalizado, né, tão institucionalizado, se é uma questão fisiológica, né, porque ninguém pede ajuda para ir ao banheiro, por que pede ajuda para um parto? Né? Então ficava sempre esse discurso, é natural, é natural, é natural. E era o que minha mãe falava, né, a gente comia arroz integral e açúcar mascavo, que era mais próximo do natural, né? Então, assim, bateu com o mesmo discurso que eu tinha em casa, né? De que é natural, né? Para que você vai medicalizar esse momento, né? E quando eu tive, né, meu segundo filho em casa, foi isso que eu senti. Eu falei, gente, é natural, é uma coisa tão simples, né? Claro que foi no meu caso, né? Que tem várias situações, né? E eu continuei nessa lista, né? Porque era bem bacana, porque tinha muito apoio mesmo. Então, às vezes, né, alguém reclamava, meu bebê não dorme, aí vem várias pessoas, é uma lista muito grande, muitas mulheres, né? Eu não sei se centenas ou até, tipo, milhares mesmo, era muita gente ali. E então tinha muito apoio, né? Meu filho não dorme, já tentou isso, já tentou aquilo outro e tal. E como era uma coisa meio distante, não tinha essa intromissão, né? Que a gente às vezes tem quando você tem um bebê, né? E vem gente, dá isso, faz aquilo, né? Ali você estava se pondo, né? Nesse sentido. Então era muito acolhedor. E aí começavam também outras discussões a respeito, porque você está pensando que estão medicalizando demais o parto, então por que não estariam medicalizando demais tudo?
Então começa essa discussão. E ali também começou a discussão em relação às vacinas, né? Então o pessoal também questionava, mas por que assim que nasce tem que tomar vacina? Né? Ah, não, eu vou postergar um pouco. Aí começou. Eu nunca tinha tido discussão a respeito de vacina, porque apesar da minha mãe ser uma senhora mística, ela deu as vacinas. Eu até brinco. Eu acho que eu fui em todas as campanhas dela de gotinha. Eu acho que eu tomei muito mais do que eu deveria. A gente sempre estava lá no posto em todas as campanhas. Então, essa questão não tinha lá em casa. A gente nunca desacreditou nas vacinas, né? Então, mas quando começaram a colocar, né, esse questionamento, eu falei, não, peraí, acho que eu vou pensar um pouco, né? Então, quando meu filho nasceu, eu perguntei, né, para a enfermeira, eu falei, tudo bem eu dar uma demoradinha, porque assim, eu não pretendo sair de casa, né? E tem, assim, algumas consultas que ela faz para a mãe e para o bebê depois do parto, né? Ela faz de 24 horas, 3 dias, uma semana. Falei, tudo bem eu postergar um pouquinho a vacinação dele e tal, né? E depois eu levar no posto. Ela, não, você faz o que você achar melhor e tal, não sei o que lá. Eu falei, tá bom. E logo depois, meu filho começou a ter uma alergia muito forte. Ele ficava em carne viva, foi muito assim. E eu falei, não, acho melhor não dar nada. Porque eu falei, vai que piora. E aí eu comecei também junto, né, tentando entender o que ele tinha, né, aí é muito, eu brinco, né, eu falo assim, gente, o desespero é uma coisa muito engraçada, né, a gente fazer umas coisas, porque ele não dormia, ele se coçava, na verdade se incomodava, né, ele era muito bebezinho, né, mas isso ficou até, acho que um aninho dele. Então ele se incomodava muito à noite e era muito feio de ver, né, como ficava a pele dele. Qualquer coisa que dissessem para eu fazia. Era uma coisa assim, chegou num nível que a gente não dormia mais. Eu revezava de dormir, né, com meu marido na época, porque alguém tinha que ficar segurando a mãozinha dele para ele não coçar e não se machucar ainda mais, né? Então, assim, a gente estava num estresse. Então, qualquer coisa que ofereciam, eu tentava. Eu cheguei a passar uma pomadinha que chamava pomada milagrosa, que alguém me trouxe de alguma igreja, não tinha ingredientes, não tinha data de validade. Falei, mas vou tentar. Pasta que tu passou no bebê. Passei qualquer, assim, nada resolvia e tudo piorava. E aí eu, né, fui vários dermatologistas. Não, primeiro eu fui num médico antroposófico, que me falaram, não, né, porque eu tava naquele meio, né. Levei no médico antroposófico, ele falou, isso daí é sarna. Eu falei, mas como sarna? Eu não saí com o bebê de casa, é muito novinho, a gente tem gato em casa, e o gato não tá com sarna. Tipo, não fazia sentido. E ele insistia, que me deixou tão nervosa. Falei, gente, não é possível, né? Eu fui num dermatologista que não resolveu, fui em outro. Aí, finalmente, encontrei uma dermatologista que deu o diagnóstico, né, de dermatite atópica. Era o nome do diagnóstico. E aí ela falou, pode ser causada por qualquer coisa. Tudo pode ser, né, um fator que desencadeia, né, a reação. Então, aí a gente começou com a alimentação, né, a gente trocou todos os produtos que usava em casa, sabão para roupa, né, evitou que o gato ficasse em cima dele, porque podia ser também, né. Então, assim, aí foi, né, que a gente começou a ter controle da situação. Mas até aí, eu já tinha experimentado tudo e já tinha entrado em um monte de grupo que discutia qualquer coisa. E um dos grupos que eu entrei foi um grupo anti-vax, né? E aí reforçou isso, na verdade, de eu achar que não, a vacina vai piorar a situação dele. Eu não vou dar vacina até que eu saiba o que acontece. E nesse grupo, eles difundiam vários estudos, entre aspas, porque depois que eu descobri, mas vários estudos e alguns documentários, né, que eu comecei a assistir. E eu não gostava, sempre aquele teor muito alarmista, eu nunca gostei disso. Eu falo, gente, se tá me alarmando demais, é melhor eu ficar com o pé atrás. Então, assim, apesar de eu também ser meio que jovem mística, eu tinha um lado cético, né, que vinha do meu pai. Eu falei, não, mas isso aqui não tá soando bem, né? Só que na hora que eu assisti o documentário, eu falei, faz um pouco de sentido. Só que tinha muita coisa ali que eu não sabia, né? Eu sou de humanas. Muita coisa de biológicas eu só tive na escola, né? Então, várias explicações que eles davam com relação ao funcionamento do sistema imunológico não fazia muito sentido para mim, porque simplesmente eu não tinha conhecimento, né, daquilo. Então, eu ia beber ali onde eles estavam expondo aquele conhecimento. Então, era o conhecimento que eles queriam que eu tivesse. E aí eu lembro, né, de alguns documentários e colocavam uma legenda falando de tal doutor, né, era sempre assim, né?
Nunca fui pesquisar. Falei, não, né, imagina, iam colocar qualquer pessoa no documentário. Você vai na confiança, né? Então, eu fui postergando a vacinação, porque eu não tinha certeza ainda. Eu não sabia se ia voltar a piorar, né, a dermatite do meu filho. E eu comecei a pensar nesse momento que talvez a doença do meu filho mais velho tivesse a ver com a vacinação. Porque em um dos documentos que eles mandaram, é como se a vacinação, porque ela tem aquele reagente, né, que faz justamente o seu corpo responder, né, a vacinação, dá uma inflamadinha, né, digamos assim, para justamente pegar a informação, né, que a vacina está levando, podia causar um dano maior do que se achava. Podia, assim, persistir no sistema imunológico, essa inflamação. E eu comecei a pensar, né, da minha cabeça, eu falei, nossa, será que pode ter sido essa a causa? Eu sabia que era linkado ao X, mas assim, é muito doido. E você entra numa bola de neve e você fala, não, mas faz sentido, não, mas faz sentido. E aí eu continuei assim, engravidei, né, da minha terceira filha, né? E aí eu já nem tive dúvida, falei, não, mãe, vou para o hospital, né, vou ter essa bebê em casa, né? E não vou dar vacinas, porque até agora eu não sei. Então, assim, uma coisa que eu achei bem interessante é que, apesar de eu estar lá no grupo, apesar de eu ler tudo que eles colocavam, e fazer muito sentido, porque eu lembro, assim, que eles mandavam os gráficos, que eu tô rindo agora que depois, né, eu fui ver melhor, eu falei, gente, como que eu acreditei nesses gráficos? É muito doido, porque eles põem lá o gráfico, põem a fonte, e eu que sou editora, isso basta. tem a informação, tem de onde foi tirado, tá correto, né? Então, assim, olhava a fonte, tá ok, jornal, alguma coisa, né? Ou era alguma coisa assim, né? Relatório de não sei o quê. Eu falei, não, faz sentido. Tá tudo bem, né? E os gráficos sempre mostravam, assim, que a doença começava a cair antes da vacinação iniciar, pouco antes da vacinação iniciar. E aí colocavam como se a vacinação tivesse declinado aqueles dados, né? Então era essa discussão, né? Ah, não, olha, tá vendo? Aqui já começou a declinar um ano antes, e olha só, a vacinação começou aqui, e aí continuou o declínio, ou seja, naturalmente, né? De novo, esse discurso do natural, naturalmente o ser humano é capaz de criar imunidade, então a vacinação não causa isso, ela não proporciona, né, uma informação a mais para a imunidade. Mas isso não entrava na minha cabeça. Mas, gente, mas isso não faz sentido, porque a vacinação funciona. Para que eles fariam, tipo, uma água com açúcar? Não fazia sentido, assim, mas os dados estavam lá e eu ficava muito em conflito, assim, porque eles falavam, não, a vacina não funciona. Não funciona. Eu falava, não, acho que funciona. Mesmo tu achando que não fazia sentido, tu ainda assim não vacinou. Não, porque eu tava na dúvida. E eu falei, gente, eu não sei ainda o que tá rolando aqui. Eu vou evitar com o discurso de é natural não ter vacina. Então, assim como eu tive o parto fisiologicamente, será que fisiologicamente meus filhos não produziriam imunidade? Então, era esse o pensamento, né? Não que a vacina não tivesse função, mas para mim eu falei, não, acho que o corpo dá um jeito. Acho que o corpo dá conta. Né, meus filhos, eles são bem nutridos, né, não saio muito com eles, né, então tudo isso eu acabei levando na conta, né, assim, não era só porque eu achava que não funcionava, na verdade eu não achava, né, eles que ficavam insistindo nisso, não. Mas era mais, assim, é natural não ter vacina, era muito esse discurso do natural, porque vinha dessa lista, né, de parto em casa, muitas mulheres falavam isso, e fazia sentido para mim, porque realmente quando você tem o bebê praticamente sem ajuda, né? Só tem uma pessoa lá, que a gente fala pegar o bebê, né? Uma pessoa para pegar o bebê. E o corpo dá conta de tudo, ele dá conta de tudo. Ele espelha o bebê, ele depois espelha para a placenta, depois você, né, já tá pronta para dar de mamar. Não precisei nem nada, não precisei de nada externo. Né? Meu corpo deu conta ali. Então você vem muito nessa linha, né? Tipo, é natural. Então, para mim, era natural que meus filhos fossem se proteger. Né, de doenças. E aí, e durante a minha terceira gestação, a formação de um dos rins, até brinquei com você no e-mail, né, que eu não sou boa na fabricação de seres humanos, cada um saiu com
um brinde. Tadinhos. Na última gestação, durante a gestação, eu descobri, né, então, é engraçado isso, né, também. Agora, só um parênteses, né, porque apesar de eu ter todo esse discurso natural, eu tava com médico, eu fazia ultrassom, né? É muito doido isso, porque fica, né, você quase é outra pessoa num discurso, na ação é outra pessoa, é muito, muito estranho. Enfim, aí num dos ultrassons, né, a gente viu que a formação de um dos rins não estava boa, né? Ela estava formando uma forma que não era um rim, né? E aí a gente teve que fazer o acompanhamento disso para ver onde que ia dar, se o outro ia terminar de se formar e tal. Então, um rim se formou e o outro não. E aí eu tinha, né, lido nesse monte de coisa que eu tinha lido que algumas vacinas, mas olha só, eram algumas, eu nem sabia quais, mas eu escolhi não dar todas. Não era tipo... mas algumas vacinas eram um pouco mais irritáveis, né, pro rim. E eu falei, não, então é melhor nem mexer nisso, vamos continuar assim. Então eu continuei assim com os mais novos, né? O mais velho, ele tomou todas as vacinas, até porque por conta da doença de imunidade, né, que era específica, a médica falou, não, a gente vai ter que tentar o máximo que a gente conseguir com as outras funções de imunidade que ele tem, porque ele, né, tinha uma deficiência específica em uma das células de imunidade, né, mas as outras tinham que ser incentivadas, né, justamente porque essas não funcionavam, né. Então, a gente seguiu toda a vacinação. Nesses, eu falei, eles não tem problema, eles têm a doença genética, eles estão de boa, então, vamos seguir como a natureza fez, né. E ao mesmo tempo, né, que estava tudo isso acontecendo, porque quando a gente começa a questionar o status quo, né, no meu caso foi o status quo de ter parto no hospital, e aí eu, né, trouxe parto para casa, e aí teve todo esse questionamento do sistema, né, que você é levado. E aí eu comecei a entender que eu tinha tido violência obstétrica, né? No meio disso tudo, né, eu também comecei a questionar outros status quo, né? Então, um outro que eu comecei a questionar era do trabalho e da escola, que a nossa vida toda gira em torno disso. Eu vi que tem uma linha, vai puxando. Se agarra e não tem como você sair. E aí eu comecei a questionar assim, a vida mesmo, né? Assim, o sistema capitalista atual, né, que nos leva para esse tipo de vida. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, com 2 crianças pequenas, né? O mais velho já tinha 10 anos, assim, não era tão pequeno, mas ainda era criança. E eu só os via no fim do dia e de final de semana. E de final de semana, eu era totalmente dedicada à escola. Ou era na escola de um, ou era na escola de outro. Eram 3, né? Estudando. Então, você tem um bingo para organizar, você tem, né, administração de pais, né, para fazer alguma coisa. Era sempre assim, então eu não tinha tempo para eles mesmo, não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para nada, era trabalho e escola. E eu comecei a questionar isso, falei, gente, não era isso que eu queria, sabe? Eu queria estar com meus filhos, eu queria, né, aproveitar essa infância, porque acaba muito rápido, né? Quando eles tiverem 3, não vão mais querer saber de mim, né? E aí eu comecei a questionar tudo isso e eu falei, não, eu acho que deve ter um outro jeito. Assim como eu achei um outro jeito para ter o parto, deve ter um outro jeito para trabalhar e deve ter um outro jeito para estudar. Não é possível que seja, né, um jeito único. E aí eu comecei a ir atrás. E aí eu me deparei com o pessoal do unschooling, né? Que a gente costuma ouvir muito do homeschooling, mas eu encontrei esse pessoal do unschooling, que é não escola, desescolarizado. Eu falei, nossa, acho que é isso. Acho que é isso que eu preciso. Eu não cheguei a ler, porque quem cunhou esse termo, né? Eu até anotei aqui, porque eu cheguei a ler só trechos, né, desse rapaz. É o John Holt, nos anos 70. Então, assim, eu imagino que nos anos 70 veio muita coisa, assim, né, que é de experimentação, né, porque a gente tem todo o histórico, o contexto histórico, né, dos anos 70. Então, acho que muita gente começou a questionar mesmo, né, o status quo ali naquela época. E esse cara, ele cunhou esse termo do unschooling. Mas o que eu li mesmo foi um outro cara, foi o Ivan Illich, que chama
The Schooling Society, né? Mas eu li a parte traduzida, eu nem lembro como, acho que ficou uma sociedade desescolarizada, se não me engano. E aí eu li esse cara, e aí ele falava isso, ele falou assim, imagina as coisas funcionando de uma forma... Era meio anárquico, assim, a proposta, né? Sem estar um sistema muito fechado, a cada um escolher o que é bom para si. Eu falei, nossa, muito interessante isso, né? Se cada um pudesse escolher o que é bom para si, né? E eu falei assim, acho que o que é bom para mim hoje não é isso, né? Não é ficar trabalhando, né, 8, 9 horas por dia, só ver meus filhos à noite, deixar outras pessoas que às vezes eu nem concordo com o jeito, né, de cuidando deles, né? E eles na escola, né? Justamente isso. E aí eu falei, né, assim, o primeiro empecilho foi convencer meu marido, na época, o pai das crianças, né? Que eu achava melhor tirar eles da escola. Ó, a questão da vacina, eu vou dizer, a gente nem conversou, ele simplesmente aceitou o que eu escolhi. Foi muito doido isso também, né? Isso eu comecei a pensar recentemente, porque quando eu falei, não, vamos vacinar as crianças, eu falei para ele, ó, leva as crianças para vacinar, né? Porque tá tendo, né, ele estava morando, ele mora, né, na Nova Zelândia, e as crianças estavam com ele, era no meio da pandemia, surto de sarampo lá também. E eu falei, leva essas crianças para vacinar sarampo, eles não têm nenhuma vacina. E ele simplesmente foi e levou, ele nunca questionou. Então, tipo, os teus filhos foram vacinados, sei lá, ano passado, retrasado? Exato. E aí eu... Convenceu ele para tirar as crianças da escola? Então, essa parte eu tive que convencer, porque para ele, porque na família dele, estudar era fundamental para se mudar de vida, porque a mãe dele tinha sido doméstica, pai trabalhou em fábrica, negros. Então, assim, a realidade dele não era a minha realidade, em que meus pais sempre tiveram acesso à cultura, à educação e brancos, né? Então, isso faz muita diferença. Então, para ele, a escola era um valor muito alto. E eu tive que ir argumentando, vamos tirar. Olha só, a gente deixa lá um pacote, eles tratam como um pacote e depois devolve o pacote para a gente no fim do dia, e aí volta a ser criança, sabe? A gente volta a olhar para aquela pessoinha, né, como um ser humano e tal. Mas aí foi bem um pouco difícil, mas eu fiquei lá, né, mostrando o livro, mostrava um vídeo de alguém falando alguma coisa. Até que um dia ele deixou, né, as crianças. Né? Então, assim, eu não conseguia deixar as crianças na escola, porque para mim era muito triste. Deixar uma bebê na creche, né, e eu ainda amamentava, então, nossa, era muito complexo, porque eu queria, né, dar mamar. Então, eu tirava o leite à noite para mandar o leite de manhã para a escola. No meio do dia, eu saía do meu trabalho, na hora do almoço, ia na creche, que não era muito perto, era uns 3 quilômetros, mais ou menos, de distância. Então, às vezes eu pegava ônibus, às vezes eu ia correndo, dava mamar, comia alguma coisa correndo e voltava para o trabalho. E era muito triste ir só para mamar e não poder ficar ali com ela, né? Então, assim, para levar para a escola, eu falo, não, você leva, porque, tipo, já é muita coisa para eu lidar, né? Durante todo o restante, né, do dia, né? Então, ele que levava, né, as crianças menores, né? E eu deixava o maior no transporte escolar de manhãzinha, né? E aí um dia ele levou e eu atrasei para ir para o trabalho. Então, quando ele chegou, eu ainda estava em casa, né? Tava saindo assim, mas ele chegou com o olho cheio de lágrimas. Aí eu falei, o que foi? Ele falou assim, nossa, a sensação hoje foi de realmente entregar um pacote. Eles não estão muito aí para as nossas crianças. Eu falei, ninguém vai amá-las como a gente ama. Isso é verdade, né? Hoje eu já penso, sim, tem bons cuidadores, sabe? Que não vão amar igual, mas vão ser tão cuidadosos quanto são com os próprios filhos, né? Só que ali naquele momento que a gente tinha não era isso, né? Era realmente um pacotinho. E então ele falou, eu tive essa sensação, vamos tirar as crianças da escola. E aí que a gente então começou, tá bom, vamos tirar as crianças da escola, né? Mas o que a gente faz no lugar? Tipo, a gente não fazia ideia, né, do que a gente ia fazer. Porque o mais velho já estava no 5º ano, né? Então, enquanto os menores estavam em creche, tanto faz conteúdo, né? O mais velho estava no 5º ano.
E eu trabalho com livros didáticos. Eu sei a quantidade de conteúdo que se vê na escola, né? Então, aí a gente se programou para tirar as crianças no meio do ano, né? Então, isso era o começo do ano. No meio do ano, a gente ia tirar as crianças. Então, até lá, a gente ia fazer alguma, né, proposta. E uma das primeiras propostas que eu fiz já que a gente não vai ter um calendário fixo com as escolas, não vamos ter calendário fixo também com os trabalhos. Vamos ficar freelancer. A gente pega trabalhos avulsos, né? E aí nós todos ficamos livres para fazer o que a gente quiser, para levar eles aonde a gente quiser, onde eles possam aprender mais. Quando a gente decidiu que as crianças iam sair da escola, o plano foi o pai deles deixar o trabalho no meio do ano e ficar com eles em casa. Eu continuaria no trabalho por um tempo até que a gente tivesse tudo mais estruturado. Então, a gente fez isso e a primeira proposta que a gente fez, né, para o meu mais velho era, escolhe temas que você gosta e a gente vai te ajudar a ir atrás deles. Né? Então, por exemplo, ele gostava muito de robótica. Aí, o pai dele ia atrás de curso de robótica, né, estivesse tendo no SESC, no SESI, enfim, né, em algum lugar, e levava ele lá, ou então buscava site na internet, comprava os materiais, né, para ele poder fazer, né, essas coisinhas. Isso durou, sei lá, umas 3 semanas, aí ele sentiu. Parece tão legal a proposta, mas na hora do vamos ver não é bem assim. E aí eu falei, não, então tá alguma coisa errada, não tá natural. A gente voltava sempre naquilo, porque a gente também achou que o conhecimento fosse natural, porque por que o adulto continua a pesquisar? Por que o adulto continua curioso? Por que o adulto sabe as ferramentas? E por que as crianças não saberiam? A gente só precisa mostrar para ela como, né, ir atrás, né, assim, ela tem a mesma capacidade que a gente, né, então começou, né, de novo esse discurso do natural. Eu falei, não, então alguma coisa tá esquisita, a gente ainda tá impondo, né, alguma coisa para ele, tem que deixar aflorar, né? E aí, ao mesmo tempo, né, que estava dando errado, a gente decidiu que a gente ia para o interior, porque não tinha mais sentido ficar na cidade grande, naquele estresse todo, se a gente não tinha trabalho que nos prendesse ali, se a gente não tinha escolas que nos prendesse ali. Falei, vamos vender o apartamento e comprar algo no interior, que aí as crianças também ficam livres, né? Mas com espaço, né, para poder brincar e tal. E ao mesmo tempo eu tinha já programado as minhas férias, porque no trabalho você tem que programar tipo, muito tempo antes, né? E as férias a gente ia conhecer a Nova Zelândia. E a gente conseguiu vender o apartamento assim, um mês antes das férias. E eu falei, bom, agora que a gente não tem apartamento, não vai dar tempo da gente comprar uma casa, vamos viajar assim mesmo. E depois a gente voltando, a gente decide o que fazer. E a gente foi, né, para Nova Zelândia. E aí foi muito bacana perceber como o meu mais velho lidou assim com a língua, né? Porque ela é inglês, né? E a gente, ele ia no cursinho de inglês, né? Aqui no Brasil tudo, mas lá a gente viu que era realmente natural a aquisição da língua, porque você tá o tempo todo brincando com criança que fala aquela língua, né? Tá conversando com outras pessoas que falam aquela língua. Então eu falei, nossa, acho que é isso. A gente só tem que colocá-lo de encontro ao conhecimento. A gente não precisa fazer nada. A gente só permite que ele vá. Né? Então foi essa a nossa proposta. Então, tudo que ele tinha dúvida, a gente ajudava ele a responder as dúvidas, né? E eu posso falar assim que a minha base da minha profissão me ajudou muito nisso. Porque eu sabia onde pesquisar, eu sabia onde era confiável. Doido, né? Porque na parte das vacinas eu não fui pesquisar nada. Muito nonsense, assim, né? Você tem um lado e o outro não funciona, né? Na hora que precisa. Mas, enfim, aí a gente decidiu, assim, 4 dias antes de voltar dessa viagem, né? Que a gente podia ficar lá mais tempo para eles vivenciarem mais aquilo. E a gente decidiu ficar mais 6 meses, né? Só que a gente foi ficando. Ah, mas tá legal, então vamos fazer mais coisa. E lá, eles têm uma proposta de homeschooling. Foi aí que eu encontrei realmente os homeschoolers, né? Porque lá no país você pode fazer o homeschooling, né? Então eu tive que pedir autorização para o Ministério da Educação de lá, né? Então como que funciona? Você explica, né, o que você pretende proporcionar para aquela criança. Você mostra os acessos que você tem. Então, o que a gente tinha, né? A gente tinha todas as bibliotecas públicas, que lá na Nova Zelândia são bem legais, assim, não que as do Brasil não tem. Eu tenho essa mania de visitar a biblioteca.
Adoro livros, né? Enfim, sou editora. tem que ter gosto, né? Então, eu chego no lugar e eu visito a biblioteca da cidade. Então, eu conheço as bibliotecas, né, daqui da minha cidade, por exemplo, né? Conheço as de São Paulo, né, que eu morava perto de algumas, a gente ia. E não é acolhedor como é o ambiente lá. A biblioteca de lá é muito acolhedora, é muito gostoso. Então, a gente passava, às vezes, a tarde inteira na biblioteca. Tinha uma especial que a gente chamava, que era do centro lá da cidade, que a gente ia logo depois do almoço, ficava lá lendo, ouvia história às vezes, tinha oficina com as crianças, muitas vezes, né? Inclusive, eu até guardo, a gente fez uma oficina de um marcador de texto, né? E foi quando a minha filha, né, escreveu pela primeira vez o nome dela, tem um marcador que a gente fez nessa oficininha aí, né? E ela era bem pequenininha, tinha uns 3 anos, e é muito fofinha, assim, o jeito que ela escreveu o nome. Então, sempre tinha alguma coisa para fazer, né? E aí eu fui percebendo por quê, porque justamente lá, como você pode ser homeschooler, eles te dão várias propostas de atividades no horário que as crianças estão na escola. Então, você pode fazer várias outras atividades, né? E você tem que explicar isso para o governo, né? Para o ministério. Olha, eu vou levar na biblioteca, eu tenho livros em casa, a minha profissão é tal, então eu consigo. Então, foi isso que eu expliquei, né? Eu trabalho com livros didáticos no Brasil. Então, apesar de não ser o mesmo conteúdo daqui, eu vou proporcionar, né, um acesso nessa informação e tal. E eles autorizaram, né? Eu tive que justificar só o mais velho na época, porque é a idade obrigatória, né? De ir a partir dos 6 anos. O do meio ainda não tinha essa idade. E aí eles me autorizaram. E eu falei, bom, então agora eu vou ter que achar criança para essas crianças socializarem, né? Porque isso é um grande medo, né? Que todo mundo fala, meu, mas como assim? Você vai tirar da escola e a socialização? Então, isso para mim era bem furado, na verdade, né? Quando o pessoal questionava, porque meus filhos são muito sociáveis, com qualquer um. Com bebê, com velho. E lá na escola, eu achava que limitava um pouco a idade da criança. Né? Então, eu percebo um pouco isso, assim, às vezes as crianças estão confortáveis com outras crianças, mas não com um adulto. E eu queria que meus filhos estivessem confortáveis com todo mundo e se sentissem pessoas participantes da sociedade. Então, eu conseguia proporcionar esse contato com adultos e velhos e tal, com a minha área, né, de socialização. Mas com crianças não tinha tanto, só os filhos dessas pessoas, né? Eu falei, não, acho que eles precisam ampliar esse leque, né? E aí eu comecei a ir nos encontros de homeschoolers. E aí que eu comecei a falar, meu Deus, eu acho que esse negócio não é muito bom. Porque o que a gente percebia? Porque assim, eu tinha muito contato mais com os unschoolers, que são pessoas geralmente mais para anarquia mesmo, tipo, não, vamos escolher o que é melhor para esse ser humano aqui, eu tô olhando para ele, eu tô identificando que ele precisa disso, 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 então eu vou dar isso para ele, né? E os homeschoolers era uma coisa mais impositiva. Eles queriam muito que eles tivessem acesso a todo o conteúdo, né, que era uma coisa que eu não fazia muita questão, eu ia mais por interesse, né, dos meus filhos, então se eles tinham interesse, eu ia lá e levava até onde eles quisessem ir, né, não era nada também assim forçado. E eles não, eles faziam questão de ter o conteúdo, né, que eles achavam que era importante, né, enfim, não era trazido pelas crianças, né, e tinha parte religiosa muito forte. E aí que eu comecei a ver, eu falei, eu acho que na verdade eles querem isolar os filhos da realidade que é diversa, né? E eu nunca tive essa intenção, né? De forma alguma, na verdade, pelo contrário, né? Porque eu sempre fui ateia, né? Apesar de ser meio jovem mística, algumas coisas não faziam muito eco em mim. Então, assim, mas eu nunca acreditei em nada, né? Assim, sobrenatural e tal. Mas eu entendia as pessoas acreditarem. E como tinha muito respeito lá em casa, a gente, né, tem parentes de todas as vertentes religiosas, né? E a gente ia neles e meus pais nunca proibiram, nunca falaram, imagina, não faça isso. Não, pelo contrário, vai lá, vai conhecer, depois me conta, sabe? Era uma coisa... E uma coisa que minha mãe sempre fez, que eu acho bonito até hoje, assim, ela procura saber como que é aquela religião, é o mínimo, né, para a gente poder ser respeitoso com ela. Então, por exemplo, quando a gente entrar numa igreja católica visitando alguma cidade, né, porque aqui no Brasil tem muito isso, né, você vai numa cidade tem que visitar a igreja, né. Então a gente ia visitar a igreja
Minha mãe falava, ó, aqui é um templo, então você tem que falar baixinho, né? O pessoal da religião ainda faz o sinal da cruz para entrar na igreja, e blá, blá, e blá, blá. Então, isso eu sempre achei muito bonito. Ela não era da religião, mas ela sempre respeitou. E eu fazia a mesma coisa, assim, com as minhas crianças, né? Ah, essa daqui é a igreja de tal, essa aqui é outra igreja, olha como é diferente. Aqui tem cruz, aqui não tem, né? Sempre mostrava essa diversidade, né? E ele sempre me perguntava, ah, mas como assim? Por que que um acredita? Não, geralmente às vezes é o mesmo Deus, mas olha só, né? Cada um enxerga de um jeito, né? Blá, blá, blá. E nesse grupo aí dos homeschoolers, não tinha isso. Geralmente eles eram bem fechados, né? Dentro do que acreditavam. E eu fui percebendo isso, que eles não queriam abrir. E eu falei, nossa, acho que temos um problema aqui, sério. Porque essas crianças vão ter contato, por exemplo, meus filhos, vou falar de qualquer assunto com eles, porque a gente falava de qualquer assunto. E aí, como vai ser? Eles vão ter que proibir meus filhos de terem contato com essas crianças, né? Então, assim, comecei a ver que ali tinha um problema. Inclusive, eu acho que foi nessa época, um pouco depois, o pessoal ficava me indicando, assisti um filme, é sua cara, que era aquele Capitão Fantástico, não sei se você chegou a ver. Capitão Fantástico, não. Capitão? Eu não lembro o nome. O filme. Acho que é Capitão Fantástico, porque era um pai, né, que tinha perdido a esposa, né, e ele fazia o homeschooling com as crianças. E ele tinha uma preocupação muito grande de provar para todo mundo que as crianças estavam aprendendo. Né? Então, isso é uma coisa que eu nunca me preocupei, porque eu sabia que minhas crianças estavam aprendendo. Eu via, né, no dia a dia ali com elas, né? Inclusive o do meio, que ele começou a se alfabetizar lá, né? Ele tinha 5, 6 anos, mas eu não estava alfabetizando. Então, a proposta do unschooling é deixa acontecer. É um desapego bem grande. E para mim, que fui escolarizada a minha vida inteira, né? Eu nasci na escola, minha mãe brinca até porque ela era professora na época, né? Então, assim, era um pouco complexo, né? Isso, assim, tipo, será que vai dar certo esse negócio? Será que eles vão aprender mesmo, né? E o meu do meio, ele se alfabetizou nas duas línguas, inglês e em português, porque um belo dia ele estava escrevendo nas duas línguas, né? E foi até com Duolingo, né? Aquele aplicativo de línguas, porque eu usava muito Duolingo para ampliar meu vocabulário, né, de inglês, porque não era aquelas coisas. Ele via, né, e falava, mas eu posso brincar também? Eu falei, só que precisa saber ler e escrever, né? Porque, olha, eu tenho que ler aqui a frase. Eu posso brincar um pouco com você. E aí eu ia brincando com ele ali, né? Aí depois um dia ele falou, posso brincar com você? Eu falei, olha, pode, mas eu não sei se você vai entender. Então, assim, a minha preocupação não era ele não entender, era ele ficar triste, porque a corujinha ia fazer cara triste lá para ele. Então, para ele não se decepcionar, porque eu queria, assim, que ele... Eu tinha muita preocupação, assim, de não incentivá-los a se sentir mal, de não ter ainda aprendido alguma coisa. Então, eu falava para eles, ó, não se preocupa, erro é assim mesmo, o erro é justamente para você tentar de novo. O erro é a tentativa. Então, você tem que ir tentando, até que uma hora vai acertar. Ou não, e tudo bem também, às vezes você não é bom para aquilo. E tá tudo certo, né? Então, eu não queria frustrar eles no meio do conhecimento que eles pudessem estar adquirindo, porque eu achava que assim eles não iam querer continuar buscando o conhecimento, né? Então, o meu medo era esse, era ele se frustrar com a corujinha e achar que ele não era bom o suficiente, né? E pelo contrário, na verdade, ele foi tão bom que ele se alfabetizou nas duas línguas. Então eu via que eles estavam indo bem, eles se alfabetizavam, eles, né, eles tinham interesses, eles sempre estavam fazendo alguma coisa. E vários paradigmas que eu tinha, né, que, por exemplo, a gente ouve muito falar assim, não, as aulas são curtas, né, são 45, 50 minutos, porque a gente não tem muito tempo, o cérebro não aguenta ficar prestando atenção muito tempo. Percebi, não aguenta sim, né, de forma passiva. Quando a gente está ativo, não importa quanto tempo. Enquanto a gente está ali, está se divertindo, tá bom e a gente está aprendendo, né? Então, eu via isso neles. Então, o do meio, né, adorava ficar fazendo gibis, né? Ele adorava o gibi da Turma da Mônica, ele fazia os próprios gibis, né? E ele começava a fazer, eu falei assim, mas não vai durar uma hora, né? Imagina escrever ali, né? Uma hora já tá bom para ele. Ele ficava, às vezes, 3, 4 dias para terminar um gibi. O dia inteiro naquilo. Eu falo, nossa, gente, esse negócio tá divertido mesmo, né? Então, isso tudo foi me surpreendendo, porque eu falei, não, eles são capazes de aprender, eles conseguem, né? Eles vão atrás, e eu não preciso trazer nada para eles, porque eles trazem para mim. Eles traziam muitas perguntas, muitas dúvidas, e a gente ia atrás juntos. É aquilo que eu te falei, né? Assim, se o adulto consegue ir atrás, tem curiosidade,
a criança não vai ter também? Ela também vai ter, né? Então, eu tinha essa ideia, né? Enfim, aí a gente viveu isso por um tempo, eu fiquei um pouco preocupada com o pessoal do homeschooling e me afastei um pouco deles, porque eu falei, não é isso que eu acho que é importante, né? O meu é realmente o unschooling, né? A minha pegada é o unschooling, né? E aí a gente voltou para o Brasil, para fazer o transplante do meu mais velho, né? E foi aí que a chavinha começou a mudar. Porque assim, quando a gente entra para o transplante, você não sabe muita coisa. Só que eu, como sempre fui muito curiosa e eu nunca tive muito essa questão de autoridade, no sentido de, porque é médico você não pode perguntar, ou porque é médico você não pode duvidar. Então, isso também foi uma coisa que meus pais me ensinaram, que todo mundo é igual. Não é porque um sabe mais, é melhor que você, né? Então, eu falava, até pelo contrário, né? Minha mãe falava assim, você pode aprender com qualquer pessoa. Né? Então, assim, às vezes a sua avó só tem até a terceira série, tem um conhecimento ali que você não tem, né? E você tem faculdade, e daí, né? Mas às vezes o conhecimento dela, né, pode trazer alguma coisa. Então, a gente sempre teve essa visão, né? Então, quando começou o transplante do meu mais velho, eu perguntava tudo. Falava qualquer nome, eu falava, não, como assim, né? De várias coisas que eu nem lembrava mais da escola, né? Então, assim, toda essa questão do funcionamento de imunidade, porque o tratamento dele foi específico, né, para isso, nossa, eu aprendi muito, e ele também aprendia junto, né? E aí eu comecei a me requestionar a respeito das vacinas. Eu falei, mas peraí, agora não tá fazendo muito sentido. E eu fui atrás de novo daqueles gráficos e tal. Eu ainda estava no grupo, mas eu já não participava muito das discussões. Eu achava que eles estavam cada vez mais agressivos, né? Então, aquilo que eu te falei, aquele tom que sempre me desagradou, parecia que estava mais intenso. E tinha um médico lá no grupo que ele sempre fazia umas afirmações tão simplórias. Eu falava, mas gente, mas não tá fazendo muito sentido isso. Então, ele tinha uma teoria lá que achava que tudo se resolvia com 2 substâncias lá. Então, assim, era só passar um creme da substância, era só fazer não sei o que lá da substância. Aí você entrava no site, estavam vendendo a substância. Aquilo eu fiquei, acho que não tá fazendo muito sentido. E aí eu fui pegar, finalmente, os gráficos para comparar. Né? Eu falei, de onde eles tiraram esse gráfico aqui? Né? E aí, o que eu percebia, né, que, na verdade, a campanha de vacinação já tinha começado. E o declínio começava lento, porque você não consegue vacinar todo mundo ao mesmo tempo. Você vai aos poucos. Então, se a campanha começou em janeiro, sei lá, você vai conseguir vacinar todo mundo, sei lá, em março, ainda assim, dependendo do país, né? Então, esses gráficos geralmente eram dos Estados Unidos, que lá não tem a estrutura que a gente tem aqui no Brasil. Né? Nem sei se era paga essas vacinas, né? Então, assim, nem sei o contexto da época, né? Mas eu fui fazendo essa comparação. Não, peraí, né? Aqui já estava iniciada a campanha. Então, é normal que comece a ter um declínio lento, né? E depois, sim, mais efetivo. Porque agora eu estava entendendo que o sistema imunológico não funciona. Depois o negócio já tá bom, já tá funcionando, já tá no topo. Não, ele tem que aprender a lidar com aquilo. E cada um tem um tempo também. É fora o tempo, né, da vacinação em si, né, e tudo isso. E aí que eu comecei a ver que aqueles gráficos estavam totalmente furados e fui atrás dos médicos que falavam nos documentários. E eu falei, meu Deus do céu. Aí eram essas pessoas que falavam que vacina dava autismo, que você cura com uma dieta, né, que tinha que fazer lavagem retal. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu caí nisso? Mas isso foi recentemente. Meu filho está com 3 anos de transplante. E nisso, né, os meus mais novos estavam na Nova Zelândia. E foi aí que eu falei, olha, né, pro pai deles, né, falei, acho que a gente precisa começar a vacinar essas crianças, né, porque aí tem muito sarampo, né, aqui não tinha tanto, agora tá voltando a ter, né, por que será? E aí eu falei pra ele, falei, vamos, né, vacinar. Ele até demorou um pouco, mas eu falei, olha, acho que era bom, porque tá tendo surto aí e tal. Aí ele começou a vacinar, e aí a minha filha, né, a mais nova, voltou recentemente pro Brasil. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a carteirinha dela, levar no posto, falar, preciso atualizar essa carteirinha, né. Aí o moço, assim, ele ainda foi muito gentil, ele não me questionou absolutamente de nada,
Ele só fez o cronograma lá, né, da vacinação dela. A minha, inclusive, estava desatualizada, da minha carteirinha de adulta, né? Falei, também preciso atualizar a minha carteirinha, né? E aí ele fez o cronograma pra gente e a gente segue a vacinação que ele propôs lá, né? O novo calendário. Porque, assim, tem umas que não podem tomar perto da outra, né? Tem algumas especificidades. E aí ele até falou, olha, tem uns aqui que talvez nem faça muito efeito mais, porque ela não tem a idade que, né, teria feito efeito. Arrependo? Claro que me arrependo. Então, assim, eu não proporcionei para ela uma proteção mais efetiva, né? Assim, agora tem que ficar torcendo para dar tudo certo, que ela não pegue aquelas doenças específicas, né, que eu não dei a vacinação. E o meu mais velho, que fez o transplante de medula, ele tem que recomeçar a vacinação toda do zero, porque você perde a memória, né? Que é tudo renovado. Então, é como se, na verdade, o sistema imunológico dele tivesse 3 anos. Então, ele teve que tomar tudo de novo, né? E quando você entra em contato com todas essas explicações, olha, o sistema imunológico funciona assim, é assado, né? Que acontece isso, que acontece tal coisa. Você fala, gente do céu, é tão complicado assim, porque assim, eu não sou uma pessoa leiga em muitos assuntos, né? Assim, que eu tenho que estudar para poder pôr um conteúdo ou verificar um conteúdo que está no livro que vai para a escola. Eu sei onde buscar informação, né? E eu não tinha essas informações, né? É muito doido isso. Por isso que eu acho tão fundamental o trabalho assim, né? Tanto o seu como de outros divulgadores científicos, porque a gente não acessa tanta informação, é tanta coisa. Então a gente tem que sempre duvidar do que a gente traz, sabe? Com a gente, né? De crença. Até essa crença assim do natural. Então, assim, se eu fosse deixar no natural, o meu mais velho não teria chance. Porque eu tive que recorrer ao transplante. Então, assim, é uma furada você pensar isso. Assim, eu entendo que né, tem muitas coisas que a gente pode evitar. Tipo, para que você vai tomar um refrigerante? Você pode tomar, né, um suco? Sei lá, né? Ok, esse tipo de coisa, mas assim, menos, sabe? Também, assim, não é porque você toma um remédio que, nossa, nunca mais seus órgãos vão ser naturais, sabe? Não é isso, né? Pelo contrário, meu filho precisou fazer 2 quimios, né? Porque o primeiro transplante deu errado. E para você inserir a medula, você tem que adormecer, né? Eles falam a medula dele. Porque senão a medula nova não encontra o lugar. Né? Então você tem que reduzir muito as células da sua medula para a medula nova. Não, isso é muito mágico, né? Tipo, ela vai para o lugar certo, né? As células tronco são demais. Então, ele precisou fazer 2 quimios, né? Então, fez a primeira, aí perdeu, e aí teve que fazer a segunda. E se eu, né, tivesse esse ainda discurso de não, tem que ser natural, o que eu teria feito, então? Não teria deixado de fazer a quimio? Sabe? Tipo, precisava da quimio, né? Era fundamental para o tratamento. Né? Então, assim, não, calma, tá tudo bem, algumas coisas vão ser necessárias, sabe? E tá tudo certo, né? Tem algo maior a vir atrás, né, daquela intenção, né? E é isso, Bibi. Acho que o meu caminho foi esse. Eu acho interessante, assim, vários pontos da história, porque sempre as pessoas começam numa coisa que parece tão inocente e quando vê, elas foram sugadas numa espiral que eu fico pensando assim, pra mim, o não vacinar é uma das piores coisas que tem, assim, de negacionismo, né? Porque, assim, por mais... vou dar minha opinião, não quero que tu fique brava, né? Obviamente. Mas, tipo, quando a gente tem um filho e decide as coisas pelo filho, é muito maior do que só tu, porque tu poderia ter decidido, eu não vou vacinar meus filhos menores, e eles poderiam ter tido uma doença que, por sorte, eles não tiveram, e isso é muito bom, e tomara que nunca tenham, mas se tivesse alguma coisa, tipo, tu iria ficar culpada pro resto da vida, porque tu ia saber que eles tiveram essa doença ou tiveram essas consequências porque eu optei por não dar vacina. E ao mesmo tempo o teu discurso ele é contraditório, porque tu fala: "eu queria que meus filhos
por conta própria, buscassem o conhecimento, as fontes. Eu ia lá informar para eles qual que era o lugar mais confiável. Mas aí no grupo, tu simplesmente acreditou em tudo, não é? É doido, né? É aquilo que eu falei, né? No desespero, você passa pomada milagrosa na criança, sabe? Não tem uma explicação muito racional. Mas, assim, eu acho muito doido essas teorias de conspiração, assim, porque qual seria o... Vamos supor, né? Ah, tá, a vacina não funciona, vamos supor. Qual seria a moral de, tipo, todos os países juntos criarem uma campanha para vacinar falsamente as pessoas? Tipo, não faz sentido isso. A parte do parto, eu super entendo, porque muitas mulheres, elas sofreram violência. Tipo, a minha mãe mesmo, quando eu nasci, ela falou que sofreu violência, mas que ela só entendeu agora, porque, como tu falou, né, antigamente, eu sou de 91, ela falou que antigamente isso nem se comentava, assim, a médica foi lá, fez o que queria, sem nem perguntar para minha mãe. Isso eu entendo, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, porque, pensa só, deu tudo certo para ti, mas e se no meio do parto alguma coisa acontecesse e tu tivesse que correr para o hospital? Isso é uma coisa que a minha enfermeira, apesar dela, né, ter uma linha de medicina diferenciada, digamos assim, alternativa, ela tem muita experiência, né? Assim, 30 anos de experiência com parto. Ela, inclusive, dá aula numa universidade pública para o curso de medicina, né? Ela tem a parte teórica muito boa. E eu lembro que na minha terceira gravidez, eu comecei a ter sintomas de parto prematuro. E eu liguei para ela, avisei, e ela falou assim: não saia de casa, eu tô indo para aí. E aí ela chegou em casa, né? Fez teste de toque, tudo, e ela falou: olha, Pê, tá fino demais o seu colo, não atendo com menos de 37 semanas, porque o risco é muito grande pro bebê. Então, assim, ou você fica deitadinha, quietinha, não faz absolutamente nada, porque qualquer pressão no colo ia abrindo ele, né, no colo do útero, né? Ou você vai para o hospital, é o seu plano B. Então, desde o início, ela quer saber o seu plano B, qual hospital que ela vai te levar, né? E aí eu, assim, mas eu não quero ir para o hospital. Ela falou assim: não tem querer. Aqui é o que vai precisar. Eu vou pegar você e vou te levar para o hospital. Uma pessoa responsável, porque se ela te falou isso. E outra coisa, eu achei engraçada, que tu falou, tudo veio ao natural, né? Mas pensa só, se tudo viesse ao natural, tipo, na Idade Média ninguém morria. Então, não faz sentido esse natural, né? E engraçado que isso, você perceber no extremo, que é uma químio, sabe? Que, tipo, gente, não precisava disso tudo, sabe? Então, por isso que eu achei importante vir trazer para você, inclusive falei no e-mail, né? Assim, às vezes, você tá indo num caminho e você nem parou para pensar. Você nem parou para pensar. Então, eu me sinto assim. Eu não parei para pensar em nenhum momento. E quando finalmente a informação veio, eu falei: nossa, estou fazendo um negócio muito errado aqui. É que eu acho que também, às vezes, a gente passa por uma situação ruim, que nem tu passou no primeiro parto, aí se emociona vamos no natural. A pessoa vai na emoção, aí daqui a pouco pensa: opa, peraí, que eu podia ter ido um pouco natural, mas um pouco um termo ali, um equilíbrio, né? Tanto é que hoje tem até hospitais que tu tem um parto simulado natural, mas dentro do hospital, né? Que eles colocam, tipo, banheiro. Não, eu acho até bom. Chamam de parto humanizado, né? Eu acho esse nome muito ruim. Mas eu acho que o movimento, né, do parto em casa, eu acho que ele foi bom. Tem muitas ativistas mesmo, ativistas, né, que assistem nesse tema tal. Eu acho que foi bom para isso, para mostrar que, peraí, não é porque você está num ambiente hospitalar que a coisa tem que ser fria e insensível, sabe? Pelo contrário, eu vi pelo tratamento do meu filho. Ninguém ali foi frio e insensível, sabe? Ninguém tratou ele como se ele tivesse passado por transplante a vida inteira dele. Não, todo mundo sabia que era a primeira vez. Todo mundo sabia que ele estava com medo. Todo mundo tratou ele com muito carinho. Então, eu acho que isso é necessário para qualquer coisa, sabe? Não é só para o parto. Você vai tirar a pedra do rim.
Meu, é a primeira vez que essa pessoa tá tirando pedra do rim, sabe? Trata ela com atenção. Faz toda a Então, diferença, né? Quando a gente é bem tratado num lugar, porque tá todo mundo numa situação ali, o paciente vulnerável. Então, se chegar as pessoas te tratando mal, tu já vai ficar te sentindo muito pior do que. Imagina uma criança que é teu filho, já ia estar num nível de estresse, de ansiedade, de medo absurdo se alguém tratar mal. Mas uma dúvida que eu fiquei, eles ainda estudam em casa? Não. Então, né? O que aconteceu? Quando quando o meu filho mais velho perdeu, né, a primeira medula e a gente teve que refazer o transplante, e estava muito estressante eu estar com 2 crianças saudáveis em casa. Na verdade, eu vou dizer, foi até bom eles não estarem na escola, porque nem cabia a escola na loucura que é você ser cuidadora de uma pessoa em transplante, né, no caso, transplante de medula especificamente, né, você tem que estar no hospital o tempo todo, né, então eu ficava no hospital o tempo todo, eles ficavam hora com a minha mãe, hora com meu irmão, hora com a minha irmã, hora com a minha tia, né? Cada hora com um. Então, eles ficaram meio abandonadinhos, né? Digamos assim, em relação a essa assessoria que eu dava, né? Em relação... Tudo bem que eles já tinham os interessezinhos dele e investiam um tempo nisso, né? Mas mesmo assim. E aí, quando ele teve que refazer, né, o transplante, eu pedi para o pai deles levar eles com ele para Nova Zelândia, porque eu não ia dar conta de continuar administrando isso e essa sensação de eles estarem abandonados, eu não estava dando conta. Então, aí ele levou para Nova Zelândia e aí pôs na escola, porque era necessário, que ele trabalha, né? E aí ele já chegou lá, já matriculou e tal. E como lá eles permitem, né, que você fique em casa, então não tem nenhum questionamento, eles colocam na idade que tá e meio que vai atrás, né, dos conteúdos e tal. E o meu mais velho, ele tem a sala hospitalar, né? Porque como o transplante dura muitos meses, no caso do meu mais velho durou, que ele ficou 7 meses com o primeiro transplante, aí recomeçou, né, o processo, então ficou mais uns 2 meses indo 2, 3 vezes por semana para o hospital e tal, né? Fora uns 3 meses ali que ele ficou sem medula nenhuma, né? E aí você tem que ficar internado, isolado. Muito tempo no hospital. Muito tempo. Então, eles têm a sala hospitalar lá, né? E a professora acompanhava ele, mas na verdade o que ela falava para mim era assim, né? Tipo, ele tá ótimo, ele tem muito conhecimento, ele sabe conversar, ele sabe escrever, ele, né? Eu não acho que eu não tenho muito o que fazer por ele. Então, o que eu sugiro é, assim que terminar o tratamento, ele foca no tratamento, né? Não fica preocupado com a escola agora, porque quando ele começou, né, o tratamento, o transplante em si, ele tinha 16, né, já. Então, ela falou, foca no tratamento, daqui a pouco ele terminaria a escola, né, o ano que vem, né, se fosse com 17. Terminando tudo, ele se sentindo bem, ele faz um enseja, né, que é o de jovens. Aí eu perguntei para eles, tudo bem assim? Porque eu expliquei, mas aí você vai ter que ficar estudando sozinho, né, ou com apoio ali do professor e fazendo por disciplina, não é, né, o conteúdo todo. Aí ele falou, não, tudo bem e tal. E ele estava muito inseguro quando ele foi começar o Enseja, muito. E eu falei, relaxa, você sabe as coisas. Se você não sabe, você vai saber ir atrás. Isso eu sei. Eu posso ter falhado em muitas coisas, mas eu consegui explicar para ele onde ele conseguia informação, né? Então, tanto, por exemplo, agora ele estava fazendo, né? Já terminou matemática. E eu falei para ele, matemática do ensino médio é mais complexa, talvez você precise de ajuda. Aí, o que você pretende fazer? Pretende ir lá na escola, falar com o professor e tal, né? Ele falou assim, não, acho que eu vou pedir ajuda para a tia Lê, né? Que é a minha irmã, ela é professora de matemática e física. Aí eu falei, ótimo, então tá bom. E aí, vários dias eu ouvi os dois conversando aqui, né? E ela explicou para ele o conteúdo e ele foi super bem, tirou 8 na última prova. E ela me falou, esse final de semana, inclusive, ela falou assim, nossa, ele pega muito rápido. Os meus alunos de ensino de jovens, porque ela também já deu aula para jovens e adultos, né? Eu tinha que passar muitos exercícios. Eu faço um e ele já entendeu a lógica, né? Eu falei assim, veio com ele, não tenho nada a ver com isso. Então, assim, felizmente, eles conseguem fazer isso, né? Meus filhos têm esse dom, digamos assim, de conseguir pegar rápido as coisas. Inclusive, uma coisa que eu queria falar para você, né, também, né, para todo mundo que está ouvindo, por que hoje eu sou meio
contra a gente discutir a questão do homeschooling, né? Porque para mim funcionou, eu achei que funcionou, tanto que eles não estão atrasados, eles não tiveram dificuldade de acompanhar quando entraram na escola, né? Inclusive, quando a minha filha mais nova voltou para o Brasil, teve a readaptação, né, da escola neozelandesa e a escola daqui. Eles seguem escolas, né, diferentes, né? Eles seguem a escola francesa, que acho que a escola inglesa é um pouquinho diferente, né? A forma de ensinar e de organizar os conteúdos. Mas ela não teve dificuldade nenhuma, né? Os professores falaram, não, imagina, ela se adaptou super bem e tal, né? E ela veio com um pouquinho de defasagem de conteúdo, porque lá eles é diferente mesmo, né? E mesmo assim ela já está acompanhando a turma, né? E tá tudo certo. Então, assim, eu tenho talvez esse privilégio de ter essas crianças que são, sei lá, um pouco acima da média, não sei, né? De lidar com esse tipo de aprendizagem. E também tenho uma formação muito boa. E também não tenho preconceitos religiosos de qualquer natureza, ou procuro não ter, e procuro discutir eles e aprender e mostrar que eu estou aprendendo também para os meus filhos, né? Então, talvez, assim, entre as famílias que defendem o homeschooling, eu esteja num patamar que eu considero, assim, ok, sabe? Não é nada terrível. E eu faço questão de socializar, eu faço questão de levar para os lugares, eu faço questão deles estarem junto com outras pessoas, né? Só que eu percebo que essa não é a realidade brasileira, mas de longe, assim, de longe, não era a realidade neozelandesa. E olha a quantidade de gente que tem lá, quase nada comparado aqui, né? Então, assim, aqui no Brasil, eu acho que vai ser realmente um abandono. São raríssimas as famílias, eu conheço famílias que, inclusive, tentam manter o unschooling, né? Homeschooling, eu já falei que eu dei uma afastadinha. Porque tem esse discurso, né? De tipo, não quero que meu filho entre em contato com coisas que eu desacredito. E aí eu falo, não, gente, não é. Então, assim, na escola eles vão ter um pouco disso. Não todas as escolas também, porque se você põe numa escola religiosa, né, você não vai ter isso também, né? Então, assim, mas um pouco de contato com a diversidade vai ter. Em casa você não vai ter, né? Porque vai ser tão selecionado, tão, né, mais bem selecionado o contato que essa criança vai ter que ele não vai ter escolha. Ele vai acreditar naquela realidade, né? Fora, a gente tem a questão financeira mesmo, né? Então, assim, quantos pais não vão pedir para as crianças ficarem em casa para colocar eles para trabalhar? Porque essa é a nossa realidade, infelizmente. Né? Então, assim, eu acho que o risco de ter um abandono intelectual é alto, né? Então, eu não acho... Então, assim, a gente até começou a discutir, né, há uns anos, a questão da lei, né? Pra gente, não, acho que cada um pode escolher, né? Aquela ideia de meio ser anárquico, cada um escolhe o que é melhor para si. Mas não funciona ainda. Infelizmente, não funciona. A gente não tem base estrutural ainda. Estrutural, sabe? Não é só uma base de educação, é uma base estrutural. Né, que não daria certo. Eu acho que essas crianças seriam realmente abandonadas, né, intelectualmente. Então, para mim, assim, não é o momento. Ainda mais agora, né, que a gente tem todo esse incentivo à anticiência, né, então, assim, é muito complicado, porque você vai para uma linha de crença. E eu acho que a educação não pode ir para a linha de crença, assim, aí é muito errado. Então, foi isso que eu senti com os homeschoolers, né, não... Aqui tem esse negócio que não tá muito certo. Nos Estados Unidos, né, também tem muito isso do homeschooling, de ser uma criação bem religiosa. As pessoas que, tipo, a família com muitos filhos, todos vestidos iguais. Os Estados Unidos tem vários casos, assim, né, de ficar em casa. O homeschooling, para mim, no Brasil também, outros pontos que eu penso é que a escola também tem um papel importante de denunciar abuso, sim, claro. Que a gente não, às vezes, a criança não vai conseguir denunciar se ela estiver só dentro de casa. E a questão que eu também vejo que vai ser, entre aspas, mais fácil para as escolas excluírem pessoas que têm algum tipo de transtorno de aprendizagem, algum tipo de desenvolvimento, ser neuroatípico, várias questões, porque hoje em dia a escola não pode, entre aspas, recusar, mas eu acho que com o homeschooling vai ser tipo assim, não, já tem o homeschooling. Tipo, uma coisa fácil, né? Eu também acho. Um pouco essa questão que me preocupa. Claro que tem pessoas que eu acho que conseguiriam super ensinar a criança, mas eu acho que tem muitos fatores que a escola, apesar de eu não concordar com a forma como o ensino
acontece muito conteudista, muito decorado, a escola, por vezes, tem um papel que é importante, né? Que a gente não consegue cumprir em casa, digamos assim. E, sei lá, na situação atual do Brasil, também a maioria das famílias, como tu falou, tem que trabalhar o tempo todo. Então, tipo, alguém vai ter que ficar em casa, porque como que tu vai ensinar, ou tu vai abandonar, tipo, vai ser homeschooling, mas ninguém vai estar ensinando a criança. Que também não tá correto, né? Então, Exato. Mas, enfim, eu acho que o teu relato foi muito legal, foi um pouco diferente dos que eu faço. Então, achei legal trazer, assim. É isso, não sei se você quer deixar uma mensagem final para as pessoas que assistiram até aqui. Eu acho que a única mensagem que foi justamente o que me fez escrever para você é: sempre duvidem até de si mesmos. Sempre fica com o pé atrás das suas, sabe, das suas crenças, né, dos seus valores. É bom sempre dar uma olhadinha, uma revisitada, né? Não esperar tanto tempo, não esperar a criança ter 10 anos. Vacinem, gente, que vacina é importante. Eu acho que esse é o ponto mais importante, vacinem. E se vacinem, né? Tem as campanhas de hepatite, e agora o Covid, várias coisas, todo mundo vacinado. Bom, quero te agradecer pelo relato. As pessoas que quiserem mandar relato é contato.fisqueafins@gmail.com. Vejo vocês no próximo vídeo, compartilha, comenta, deixa o like, até a próxima. Tchau!